Olá, gente. Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar sobre estruturas condicionais. Caso você não saiba o que são estruturas condicionais, é como se fosse um comparador, onde ele vai verificar se determinado valor ele pode ser igual, maior ou menor, dentre inúmeros outros parâmetros. Vamos separar aqui por três partes, quatro na verdade: o if, o elif, opa, elif, o else e o met, não, met, assim, que é assim como se escreve. Começando pelo if, ele é como se fosse um se. Ele vai basicamente verificar se o comparador que está fazendo, ele bate. Eu tenho o valor de A, que é 4, e eu tenho o valor de B, que é 5. Eu posso fazer se A for igual a B, ele vai executar. Não, eles são iguais. Se a gente for executar, ele não vai aparecer nada. Por quê? Eles não são iguais. Um é 4, o outro é 5. Mas se a gente colocar os dois como 5, você vai notar que eles são iguais agora. Além de comparar para ver se eles são iguais, a gente também existem outros operadores, como o maior ou igual, o menor igual, o sol maior que, o menor que e o diferente de. Daqui é só um rascunho. Vamos continuar. Ó, vamos verificar agora se A ele é maior que B. Maior ou igual, né? Que é a ordem. Maior ou igual a B. Eles A é maior. Ou melhor, a gente pode fazer isso daqui. Ó. A é maior ou igual. Opa, igual. Se a gente executar, ele vai fazer, ó. 5 é maior ou igual a 5. Você notou aqui que ele fez a comparação bonitinho. A gente também pode fazer a mesma coisa com o menor, mas antes disso, vamos colocar um valor que é menor. Vou colocar aqui que 4. Ele não vai executar, porque ele não é igual e ele também não é maior ou igual. Agora, se a gente colocar 6, a gente vai ver que 6 é maior ou igual a 5. Esse daqui não tem segredo. Eu vou dar uma pulada, eu vou direto pro diferente. Esse daqui, ele vai fazer basicamente o seguinte. Vou colocar aqui, diferente de... Ele vai verificar se A não é igual a B. Porque é basicamente o oposto desse, porque esse daqui vai verificar se é idêntico. Tipo, se tiver. Vamos trocar, ao invés de ser um número, vamos colocar um texto. Oi. E aqui é oi. Se a gente for executar, oi é maior ou igual a oi, e eles são iguais. Se a gente colocar oi, não, melhor. E aí? A gente pode fazer, ó.
A diferente de B. Você vai perceber que ele vai falar que oi é diferente de e aí, porque eles não são iguais. Mas só que oi, isso daqui a gente esquece só. Daqui ele não presta muito para texto. Quando é maior ou menor, daqui não presta muito para texto. Mas igual ou diferente de ou igual, ele funciona muito bem. Basicamente é isso que eu tinha para explicar do if e os operadores deles. Agora vou dar uma comentada aqui. Um atalho que vocês podem fazer é Ctrl Alt setinha para baixo. Assim vocês conseguem duplicar certinho os negócios. Ou também só segurar Alt e ir clicando aleatoriamente, ele também vai funcionar. Tá? A gente coloca aqui. Perfeito. Tá comentado. Agora a gente vai para o Elif. O Elif é basicamente como se fosse um senão. Senão se, entendeu? Se o primeiro if não for, ele vai fazer essa segunda verificação. Se o primeiro if for, ele nem vai fazer essa verificação, porque o primeiro já passou. Vai ficar mais fácil a gente fazendo aqui. Senão, vamos colocar aqui, ó. Se voltar para os números, né? 4 e 12. Se A for menor que B, ele vai falar que A é menor e a gente coloca um elif A maior que B. 20. A é maior que B. Vamos colocar maior ou igual. Não, vamos deixar assim mesmo. Se a gente for executar, 12 é maior que B. Ok. Se eu colocar o mesmo sinal aqui, fosse um if, o que ia acontecer? Ele ia executar duas vezes. Aí tem que atualizar aqui. Ah, maior, né? Fica maior que um if aqui. Você vai repetir esse valor. Se eu colocar um elif, ele só vai executar um. Porque passou pelo primeiro, ele não vai executar o segundo. O if, ele vai ficar fazendo várias verificações. Aqui, ele só vai fazer... se esse passar, ele só vai executar esse. Ele vai ignorar o restante. Com isso, a gente pode perceber que dá já para trabalhar legal com isso daqui. Mas, vamos fazer agora o seguinte. Existe mais um operador que eu não cheguei a mostrar para vocês, mas que eu acabei de lembrar agora. Ele é o in. Ele serve, ele é como se fosse está entre. Se A está entre 1, 4, 12, 4, não, 9, 10,
34, 22. Ele vai verificar se A está, se ele é igual a algum desses valores aqui dentro. Se você for executar aqui, ó, A é igual a 12. Não é para ele executar. Ele não executou. Mas, se a gente adicionar aqui um valor de 12, o que vai acontecer? Ele vai executar só o primeiro. Por quê? A está entre esses valores aqui que eu citei. Entendeu? Contudo, a gente também pode fazer diferente. Esse negócio de vetor ele só serve para números que são muito aleatórios. Mas se caso você quiser somente fazer uma lista assim, uma lista simples, é mais fácil você fazer se a gente pode adicionar aqui que C é igual uma lista, a gente adiciona aqui, ó. Se a gente, aí a gente só coloca assim, ó, que fica muito mais organizado dessa forma. E ele vai funcionar da mesma maneira. Ok, passamos pelo if, pelo elif. Agora temos o else. O else, ele é basicamente um senão. Se nenhuma dessas verificações, se ele verificou aqui, não bateu, se ele verificou aqui, não bateu, se ele verificou tudo, todas as verificações e nada bateu, ele vai pro else. Aí a gente coloca aqui, ó, número, opa, não pode esquecer das aspas, número inválido. Válido. Aí a gente pode fazer aqui, ó. Eita. Vamos colocar um if aqui. Se A for maior que zero, ele vai fazer essa verificação normal. Aí, pronto. Ele vai fazer a verificação normal. Se não, ele vai falar que o número é inválido, porque se ele não é maior que zero, ele vai ser um número negativo. Então, a gente vai testar aqui. 12 é menor que 4. Esquece esse texto aqui, mas ele está executando essa parte aqui. Se a gente colocar um número negativo, menos 2, ele vai número inválido. Porque ele não é maior ou igual a zero. Então ele vai para cá. Tudo bem que a gente também poderia colocar um elif, mas aí a gente gastaria tempo colocando comparador, colocando aqui, fazendo. E daqui, qualquer coisa que for menor ou igual a zero, ele vai e tchau, entendeu? É muito mais simples. Basicamente o else é isso. Agora a gente vai para o match, que é basicamente escolhas. A gente coloca aqui A, 2 pontos, e a gente coloca aqui o caso, que vai verificar se bate o caso. Vamos colocar se A é igual a 1. Coloca um print, coloca aqui ele é 1. Se a gente executar aqui, deixa eu comentar isso aqui antes que eu esqueça, que vai atrapalhar o nosso código. Então, se a gente executar aqui, ele não vai executar nada. Por quê? Porque a gente colocou que A ele é igual a menos 2. Se a gente colocar aqui 1, ele vai falar que é 1.
Com isso, a gente pode fazer vários aqui. A gente pode fazer dois, três, quatro, cinco. A gente também pode colocar. Então, continuando, você pode perceber que ele não está executando nada, porque eu coloquei aqui que A é igual a 8, e aqui ele só vai de 1 até 5. Esse daqui é uma estrutura já bem mais estruturada, serve principalmente para a gente colocar em caso de interface. Então, vamos supor assim, eu marquei que eu quero a opção 3, que é atendimento ao cliente. Aí a gente coloca match, case. É muito mais estruturado do que a gente colocar somente um if, elif, elif, elif. Entendeu? É muito mais estruturado dessa forma. Agora, a gente pode executar a parte que eu estava querendo chegar, que é o do end, or e short. Você pode perceber que end, or, short, muito provavelmente end, or você deve conhecer o short também. Mas eu vou explicar para caso alguém não entenda inglês ou não saiba que é isso. O end, ele é basicamente um e. Então, se a gente colocar se A for menor que B, and A for igual a C, a gente coloca aqui, ó, executado com sucesso. Coloca que C é igual a 8. Vamos ver se vai passar pela verificação. Não. Por quê? Se a gente for olhar lá em cima, B é igual a 4. Vou jogar ele aqui para cá. E aqui a gente está falando que B, que A é menor que B. E 8 não é menor que 4. Então a gente coloca aqui. Por mais que aqui ele seja A seja 8 seja igual a 8, aqui ele não é, então ele não vai passar. Mas agora, trocando esse operador, a gente vai perceber que executado com sucesso. Por quê? Porque, só comentar isso aqui, que ele vai dar uma atrapalhada no nosso código. E comentei coisa demais. Por quê? O end, ele só vai executar isso daqui se todos os que tiverem aqui forem verdadeiros. Então, se eu colocar aqui vários end, 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 todas as comparações aqui têm que ser verdadeiras para ele executar o código. Agora, vamos para o OR. Se B, vou aumentar esse daqui. Não, mais fácil. Eu só vou trocar isso aqui, ó. Vou colocar OR. O que ele vai fazer aqui? Se A for maior que B ou A for igual a C, ele vai executar. Então, pode ser tanto esse verdadeiro quanto esse for verdadeiro para ele executar esse comando. Vamos trocar aqui, ó. Vamos colocar aqui C é igual a 9. Você vai perceber que ele vai executar da mesma maneira. Por quê? Pode ser qualquer um dos dois que ele vai executar. Desde que um dos parâmetros seja verdadeiro, ele vai executar normalmente. Agora a gente vai explicar o shor. O shor aqui no Python, ele não é como se fosse um intermediador, ele é mais como se fosse um operador. Assim como maior que, ou igual a, ou diferente de, ele também é a mesma coisa. Como ele vai funcionar? Basicamente, o shor ele funciona da seguinte maneira.
a gente tem aqui um if, elif no caso, a gente colocar aqui duas variáveis, x é igual a 1, y é igual a 0. A gente coloca aqui, for y. Mas eu só tô ajeitando, claro que eu escrevo de maneira muito errada. Aí, se a gente colocar aqui, é, verdadeiro. Vou colocar aqui um end para ele não executar. Se a gente colocar aqui, verdadeiro. Por quê? 1 e 0, o shor ele verifica se um é verdadeiro e o outro não. Entendeu? Ou vice-versa. Um falso e um verdadeiro. O que não pode acontecer é de ambos serem verdadeiros. O shor é basicamente um operador normal. Ele vai verificar se um é verdadeiro, o outro é falso. Se ambos forem verdadeiros, ele não vai executar. Até que se a gente for colocar aqui ambos como um, ele não executará. É basicamente esse é o shor. Então, era isso que eu tinha para falar sobre os códigos de hoje. Foi bem complicadinho. Tinha umas coisas que eu tinha esquecido aqui durante o código, só fui lembrar agora. Que é umas regrinhas assim que geralmente a gente geralmente não usa, como o short, assim, é mais difícil de a gente usar. Mas é sempre bom a gente deixar aqui registrado para caso você precise disso, tá aqui para a gente poder usar. Então, é isso que eu tinha para mostrar. Falou!